E galera, vou começar falando aí, resenha do livro Caim, do José Saramago. Vou começar com uma frase, um provérbio africano que diz: enquanto os leões não escreverem sua história, prevalecerá a versão dos caçadores. O que eu quero dizer primeiro com essa frase aí? É o seguinte: o livro parte da premissa que imagina se a história fosse contada por alguém que foi uma testemunha visual dos acontecimentos. Então, o que eu tenho a dizer? Primeiramente, sobre o autor. José Saramago é extremamente, para não dizer irreverente, dizer que ele faz sua própria maneira de escrever. Né? Ele vai escrevendo e não usa tanta pontuação. E é interessante ver um autor que escreva em português, né, lusófono, mas não brasileiro, né? O livro não tem uma tradução, né, bem diretamente de lá, e ele usa bastante palavras rebuscadas, é muito bom para melhorar o vocabulário aí, né? E o livro trata basicamente, vou mostrar aqui para vocês, que eu quase sempre leio os livros no Kindle, né? Tava colocando aqui na página, né? Tá aqui o livro bonitão, Caim. Acho que vai estar espelhado, né? Mas, enfim. A versão aí da Companhia das Letras. Meus parabéns pela edição, inclusive. Adquirido na Amazon, né? Baratinho aí, Caim. E ele fala o seguinte: trata ali o Deus, né? Inclusive ele escreve tudo com letra minúscula, né? Todos os nomes de pessoas, todos os nomes próprios ele coloca com letra minúscula, separa a fala simplesmente por sílaba, não usa travessões e tudo mais. E é bastante legal porque ele mostra o seguinte: imagina se Deus fosse um Deus imaturo ainda em sua criação. Então ele começa lá na Gênese, com Adão e Eva, lá a criação, e mostra como se deu a questão de comer o fruto proibido e tudo mais. E o tempo todo ele mostra assim, um Deus muito imaturo ainda. E é interessante ter essa visão, né? Que quase sempre estamos acostumados aí numa visão cristã das coisas. Deus ilumina as pessoas para mandar aquela mensagem especificamente, né? Mas ali é a história narrada por Caim, né? Mostra, poxa, como Deus fez esse tipo de coisa. E o tempo todo ele se mostra com uma visão muito atual das coisas. Que é interessante, né? Olhando do ponto de vista histórico, é meio estranho, né? Olhar o passado com uma visão de hoje, mas tratando-se do Deus que é onipresente, onipotente, deveria-se, no mínimo, ter essa mesma visão de Caim, né? A questão ali de Sodoma e Gomorra. Primeiro ele passa historicamente em todas as etapas, inclusive se apaixona por Lilith, né? Depois que assassina Abel ali, e Deus assume parte do crime também, né? É interessante ver isso, que Deus assume que tem as suas falhas, e passa ali por Lilith, que não tem na Bíblia judaico-cristã, nos textos sagrados cristãos, né? Mas a não ser apócrifos, mas passa ali. Caim tem uma relação com Lilith, passa pela questão de Abraão, passa por Sodoma e Gomorra, né? E ele vai narrando essas histórias, passa por Davi, todas os eventos pré-Noé, né? Então ele vai passando isso e vai narrando e vai mostrando o fato de como seria alguém olhar os eventos de Deus ali com uma visão muito moderna, né? Poxa, como Deus faz esse tipo de coisa, como trataria, jogaria o pessoal à mercê dos próprios eventos e depois punir isso. Inclusive, uma passagem muito interessante, se eu não me engano, é no capítulo 7, que ele trata que Deus faz uma aposta com Satã a respeito de Jó, né? Jó, o homem muito paciente ali, que tinha muitas riquezas,
que ele apostava que ele não ia perder a fé de maneira alguma. E acaba com a vida dele, mata todos os filhos, mata a esposa, tira todas as riquezas e ainda assim ele não desiste. E aí devolve as coisas. Poxa, substitui os filhos, né? Inclusive Caim critica esse tipo de coisa, né? Então, Lilith tinha um marido, Noa, né? E outro ponto que eu vou, antes de encerrar aqui, a parecer geral, é como a história é extremamente não linear, né? Ele vai e volta no tempo assim, várias vezes, apenas andando em cima do seu jumentinho que ganhou ali da Lilith, né? E tem suas experiências, suas experimentações, e lá no final, quando ele tá junto com Noé, ele acaba assassinando toda a família, né? E obriga Deus a iniciar uma nova civilização, né? E aí o texto encerra nesse formato, falando que Caim foi responsável por todos os assassinos, pelo assassinato de todos os humanos ali que estavam na Arca de Noé. Então, é um livro muito bom, assim, profano, né? E do ponto de vista histórico, ele tem sua importância porque trata, digamos, e se as histórias bíblicas que nós vemos aí desde criança fossem vistos de uma testemunha ocular, né? Se tivesse alguém que não foi inspirado por Deus, mas alguém que viu tudo aquilo dali e tem uma visão um pouco moderna sobre isso, como será, né? Então José Saramago era ateu, né? Tem seu ponto de vista ali e passa toda essa experiência. Então é um livro que eu recomendo bastante, né? Porque te faz pensar e refletir sobre as histórias que são naturais da gente aí desde cedo, porém de um ponto de vista diferente, né? E é isso por enquanto, tá bom? Agradeço por ter chegado até o final e logo mais teremos mais resenhas aí.